Fala galera do terceiro ano, olha tio Hugo de volta após um recesso escolar. Como é que vocês foram de recesso escolar? Estou morrendo de saudade de vocês, espero que o recesso tenha sido proveitoso. Espero que vocês tenham descansado bastante para retornar com todo o gás, tá bom? Vamos começar com nossa aula. Hoje nós vamos falar de adição, né? Adição com reagrupamento, tá bom? Vamos iniciar nossa aula. Vou começar nossa videoaula com um exemplo, tá bom? O exemplo diz assim: no bairro onde Ana mora, há pessoas que trabalham em diferentes profissões. Vamos conhecer algumas dessas pessoas? A primeira pessoa que nós vamos conhecer é a Paula. Paula, que é motorista de ônibus. Bem, presta atenção nesse exemplo. Paula transportava 24 passageiros. E depois de parar em alguns pontos do bairro, outras 18 pessoas haviam entrado. A minha pergunta é a seguinte: quantos passageiros há nesse ônibus agora? Aí vocês devem estar se perguntando, é uma conta de adição, é uma conta de subtração? É uma conta de adição, porque eu tinha 24 passageiros e depois eu tenho que acrescentar mais 18 que entraram para eu saber quantos passageiros tem no ônibus agora. Então essa ideia de acrescentar é a ideia de adição. Então como é que nós vamos fazer essa conta? Né? Vamos pegar 24, que tinham 24 passageiros, né, que ela transportava, mais, coloca o símbolo da adição, que é o mais quanto? Mais 18, né, porque entraram 18 depois. Acrescentei 18 ao número 24. Passo o traço para a gente resolver essa conta. Lembrando, aqui nessa conta eu só tenho duas ordens, a ordem das unidades e a ordem das dezenas. Eu sempre começo fazendo uma adição pela ordem das unidades. Então vamos resolver primeiro 4 mais 8. Quanto é 4 mais 8? 12. Então eu boto 2 e subo 1. Tá vendo ali que eu subi 1? Não pode esquecer. Então vamos agora responder a ordem das dezenas. 2 mais 1, 3. Com mais 1 que subiu, 4. Então a minha resposta: quantos passageiros há nesse ônibus agora? 42 passageiros no ônibus. Eu poderia representar essa questão utilizando peças do material dourado. Lembram do material dourado? Quem não lembra pode ir lá no fundo no módulo, no material de apoio, que lá tem peças do material dourado. Aí vocês podem retirar, se vocês quiserem, até acompanhar esse exemplo que eu vou postar para vocês. Tá bom? Então vamos representar esse exemplo utilizando peças do material dourado. Então, primeiro, eu tenho que representar a quantidade de passageiros que estavam no ônibus. Tinham 24. Como é que eu represento o número 24 com peças do material dourado? 2 barras e 4 cubinhos. Né? Depois eu tenho que botar os passageiros que entraram. Né? Os passageiros que entraram depois no ônibus foram quantos? Foram 18. Como é que eu represento o 18? 1 barra e 8 cubinhos. Juntando, né, para saber quantos passageiros tem no ônibus agora, eu tenho que juntar quantos passageiros estavam e quantos passageiros entraram depois. Então, juntando tudo, né, no material dourado, eu vou ficar com 3 barras e 12 cubinhos. Estão vendo aí? Mas lembre-se de uma coisa: 10 unidades é a mesma coisa do que uma dezena, é equivalente. 10 unidades equivale a uma dezena. Então, a cada 10 cubinhos, eu posso trocar por uma barra. Então, trocando esses 10 cubinhos que eu pontilhei aí por uma barra, eu posso representar da seguinte maneira: 4 barras e 2 cubinhos, que é igual ao 42 que a gente tinha encontrado já na nossa conta. Entenderam? Vamos fazer esse exemplo agora. 67 mais 18. Eu posso fazer a conta mesmo pelo algoritmo da adição. Armar 67 mais 18, né? Boto o tracinho e aí começo respondendo das unidades. Quais são os algarismos das unidades? 7 mais 8. Quanto é que dá 7 mais 8? 15. Então boto 5 e sobe 1. Aí eu vou fazer a conta. 6 mais 1, 7. Com mais 1 que subiu, 8. Então a resposta é 85. Eu coloco lá, 67 mais 18 é igual a 85. Eu poderia fazer essa conta dessa maneira, ou eu poderia fazer 67 mais 18 representando em peças do material dourado. Então primeiro eu tenho que representar o número 67. Como é que eu represento o número 67 em peças do material dourado? 6 barras
e 7 cubinhos, não é isso? Então vamos botar mais o número 18. Eu tenho que representar o número 18 em peças do material dourado. Então, 1 barra e 8 cubinhos. Juntando todas essas peças do material dourado que eu coloquei, né, vai dar o quê? Vai dar igual a... Se eu juntar as barras, eu vou encontrar 7 barras. E se eu juntar os cubinhos, eu encontro 15 cubinhos. Essa seria a minha resposta final. Mas eu posso representar... Lembram que eu falei? Eu posso representar de uma outra maneira. De uma maneira, né, que a cada 10 cubinhos... eu posso acrescentar mais uma barra. Então, perceba, eu tinha 7 barras. Vou repetir aqui, 7 barras. Mas, percebam, esses 10 cubinhos aqui, eu posso colocar mais uma barra. Ó, coloquei mais uma barra ali. Então, eu vou ficar com 8 barras. 8 barras e restaram 5 cubinhos. Então, 8 barras com 5 cubinhos. A resposta de 67 mais 18 é 85. 8 barras e 5 cubinhos. Agora vamos fazer outra conta. 42 mais 28. Novamente, primeiro vamos fazer 42 mais 28. Boto o traço, né? 2 mais 8, 10. Então eu vou botar o 0 e subir 1. 4 mais 2, 6. Com mais 1 que subiu, 7. Então a resposta é 70. Vamos verificar utilizando as peças do material dourado? Então, 42 mais 28, utilizando peças do material dourado. Primeiro eu vou representar o 42, que é 4 barras e 2 cubinhos. Mais agora o 28, né? Vamos representar o 28. São 2 barras e 8 cubinhos. Juntando tudo, essas peças do material dourado, juntando as barras, né? Primeiro eu conto 6 barras e 10 cubinhos. 6 barras e 10 cubinhos. Aí lembrem daquilo que eu falei, que eu posso representar, né? Quando eu tenho 10 cubinhos, eu posso botar como se valesse uma barra, né? Então, antigamente, né, eu tinha 6 barras. Mas, com esses 10 cubinhos aqui, eu posso trocar por outra barra. Então, a minha resposta final são 7 barras. E 7 barras é equivalente a 70. Tá vendo que eu representei pelo material dourado? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Pedro tem uma frutaria. É outra pessoa que vocês vão conhecer desse bairro. Diana. Pedro. Hoje, ele vendeu 65 kg de laranja para um restaurante e 52 kg para uma lanchonete. Quantos quilogramas de laranja Pedro vendeu no total? Então, ele vendeu 65 mais 52. Essa ideia de juntar é da adição também. Então, vamos fazer essa conta. 65 mais 52 vai ser quanto, né? Vamos fazer pelas unidades primeiro. 5 mais 2, 7. E 6 mais 5, 11. Maravilha, né? Então a resposta, quantos quilogramas de laranja Pedro vendeu no total? Ele vendeu no total 117 quilogramas de laranja. Fazendo isso representando com material dourado, né? Primeiro, quantas laranjas ele representou? Eu tenho que representar, ele vendeu para o restaurante. 65, então eu botei 6 barras e 5 cubinhos. Laranjas para lanchonete, 52, então eu boto 5 barras e 2 cubinhos. Juntando, né, que é a ideia de juntar da adição, juntando todas essas peças do material dourado, eu vou encontrar 11 barras e 7 cubinhos. Não é isso? Mas percebam uma coisa, a cada 10 barras, ó, 10 barras forma uma centena. Então, se eu pegar 10 barras, eu posso trocar por uma placa. É isso mesmo, uma placa inteira. Uma placa que vale 10 dezenas, ou seja, vale 100. Então, vai ficar representado por uma placa, uma barra e 7 cubinhos, ou seja, 117.
Agora vamos fazer outra conta. Vamos fazer 75 mais 41. 75 mais 41, né? 5 mais 1 dá 6. 7 mais 4 é igual a 11. A resposta 116. Vamos representar no material dourado a conta para dar 116. Então, 75 eu tenho que representar primeiro 7 barras e 5 cubinhos, né? Mais. Vamos agora representar o número 41, que são 4 barras e 1 cubinho. Agora, juntando tudo, juntando todas as barras e todos os cubinhos. Juntando as barras, eu vou encontrar 11 barras e juntando os cubinhos, eu vou encontrar 6 cubinhos. Então, juntando tudo, eu tenho 11 barras e 6 cubinhos. Mas eu disse que eu posso representar de outra maneira, lembra? Quando eu tenho 10 barras, eu posso trocar por uma placa. Lembram disso? Então, eu troquei 10 barras por uma placa, porque 10 barras vale 100. Né? E uma placa também vale 100. Então eu troquei 10 barras por uma placa. Vou ter uma única barra que sobrou, que as outras eu troquei, né, por uma placa. E ainda vou restar aqueles 6 cubinhos, ou seja, eu tenho o número representado aí, 116, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. A mãe de Ana, né, é gerente da loja de produtos esportivos do bairro. Nos últimos meses, ela vendeu 179 bolas de futebol e 145 bolas de basquete. Então, eu tenho uma ideia de juntar também, porque eu quero saber o total de bolas vendidas nessa loja. Então, como eu quero saber o total de bolas, eu tenho que fazer 179 mais 145, né? Vamos lá, 9 mais 5, 14. Boto 4 e sobe 1. 7 mais 4, 11. Com mais um que subiu, 12. Boto 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais um que subiu, 3. Então, 324 bolas vendidas no total que a mãe de Ana, que é gerente, vendeu nessa loja. Como é que eu represento esse exemplo utilizando peças do material dourado? Então eu tenho que representar primeiro as bolas de futebol, que foram 179. Então representando, vou botar uma placa, 7 barras e 9 cubinhos. Tenho que representar também as bolas de basquete, que foram 145 bolas de basquete vendidas. Então 145 fica uma placa, 4 barras e 5 cubinhos. A partir daí eu tenho que juntar, porque a ideia da adição, juntar o material dourado das bolas de futebol com o material dourado das bolas de basquete. Juntando, eu vou ficar com toda essa quantidade aqui. Mas lembram que eu disse? Quando eu tenho 10 elementos, né, ou 10 cubinhos, 10 cubinhos eu troco por uma barra. 10 barras eu troco por uma placa. Lembram disso que eu falei? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar 10 cubinhos e 10 cubinhos eu vou trocar por uma barra. Porque 10 unidades vale uma dezena. Então eu já troquei 10 cubinhos por uma barra. Restaram só 4 cubinhos, tá vendo? Agora, o que é que eu posso fazer mais? Eu posso pegar 10 barras, ó. Peguei 10 barras aqui que eu pontilhei, né? E trocar por uma placa, porque 10 dezenas vale uma centena. Então, trocando, né, 10 barras por uma placa, eu vou ficar com 3 placas, 2 barras e 4 cubinhos, ou seja, 324. Como eu tinha achado 324 lá naquela outra conta nossa. Tá vendo? Troquei 10 barras por uma placa. Vamos fazer mais uma continha para ver se vocês aprenderam. 378 mais 142. Como é que eu faço essa conta? Começando pelos algarismos das unidades. 8 mais 2 dá quanto? 10. Boto 0 e sobe 1. 7 mais 4, 11. Com mais um que subiu, 12. Boto 2 e sobe 1. 3 mais 1, 4. Com mais um que subiu, 5. Então, vou colocar o número 5. A resposta ficou 520. É isso, galerinha. Nossa aula está chegando ao final. Eu vou deixar a atividade no módulo de matemática para vocês fazerem, páginas 36 e 37. Tá bom? Adorei tê-los de volta assistindo a minha videoaula. Tá bom? Façam direitinho a atividade. Beijos e até a próxima videoaula. Tchauzinho!